Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto de dicas da farmacêutica e hoje vamos falar sobre um tema super relevante e que importa a todos. Vamos conversar sobre burnout. O que é, afinal, o burnout? Como é que se manifesta o burnout? Como é que podemos identificar em nós ou nos outros, nos nossos colegas, estas situações de burnout que são cada vez mais frequentes e recorrentes no nosso dia a dia? E para isso, vamos, sem mais demoras, convidar a nossa convidada de hoje, passa a redundância, a doutora Helena Paixão. Especialista em ansiedade e em autocuidado. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela escolha do tema burnout. Hoje vamos falar sobre burnout com a doutora Helena Paixão. Olá! Olá, Como é que está, Helena? olá Paula, como está? Eu estou bem, já recuperada. Pois é, esta live deveria ter sido na semana passada, mas os profissionais de saúde também ficam doentes, não é? Verdade, verdade. Mas aqui estamos, já a doutora Helena já está recuperada e aqui estamos hoje para termos uma conversa incrível sobre Uhum, burnout. Mas antes disso, deixem-me rapidamente apresentar-vos a doutora Helena, que é psicóloga clínica, especialista em autocuidado, lançou recentemente um livro que eu recomendo a leitura a todos, O Poder do Autocuidado, mas também é especialista em ansiedade, gestão do stress, e por isso hoje vamos falar sobre burnout. Mas quer contar-nos um bocadinho sobre o seu percurso e como é que chegou aqui a estes temas da ansiedade e uhum. da gestão de stress, e depois do burnout e a importância que o autocuidado tem nisto tudo? Exatamente, Paula, sim. Eu conto com, neste momento, já 15 anos de prática clínica, sou especializada em psicologia clínica, precisamente, e aqui com uma prática clínica também especializada, sobretudo em perturbações de ansiedade, em um trabalho de autoestima e promoção também do autocuidado, não só como intervenção, precisamente, mas também cada vez mais como prevenção, que é muito importante. Portanto, sou aqui uma apaixonada por estas áreas. A maior parte das pessoas que eu e a minha equipa acompanhamos estão muito aqui relacionadas com estas problemáticas, precisamente. Cada vez recebemos mais situações de extremo, de exaustão extrema e com quadros mesmo de burnout. Entretanto, lá está, hoje em dia eu já não estou sozinha, tenho uma equipa na modalidade online e espero que possamos alargar também para a modalidade presencial. Eu dou consultas também presenciais, faço também promoção de trabalho em grupo, de workshops, de dinâmicas, nesse sentido, e gosto muito também desse trabalho em grupo, muito ao nível de gestão de stress e ansiedade, e portanto é muito isso. Também trabalho muito aqui com a abordagem focada na parte das terapias de terceira geração, muito baseadas no mindfulness e na compaixão, que são assim ferramentas muito, muito valiosas para conseguirmos gerir os estados de stress e ansiedade e prevenir também. Oi, Helena, peço desculpa, nós ouvimos lá aqui com os cortes. Podia Hum, só verificar, por favor, se a sua internet Deixe-me ver. está tudo ok? Ok. Consegue estar melhor? Agora creio que sim. Sim, E para ok. além disso tudo, ainda foi embaixadora do Pilar Mindfulness de um grande evento, o Verdade, Self-Care Marketing Summit, verdade. onde esteve presente também desde a primeira edição. É verdade, Paula. Numa primeira edição, com uma participação um bocadinho mais residual, mas foi assim maravilhosa, gostei imenso. E depois, o ano passado foi o ano passado, quer dizer, foi este ano, Foi na este ano, em março realidade. de 24. Foi este ano, sim. Foi este ano, parece que já foi noutra vida. Mas sim, foi este ano. Tive assim o privilégio de ser convidada para ser uma das embaixadoras do Pilar, neste caso Pilar Better Mindfulness, com o hashtag Respeita-te. E foi assim um prazer imenso. Foram 10 dias, uma imersão absolutamente extraordinária ao mundo do Sim, autocuidado. foi mesmo.
incrível. E eu aproveito para dizer que já temos datas para 2025, portanto, quem quiser pode já reservar na agenda 29 e 30 de março. Portanto, será o último fim de semana do mês de março e contamos com todos. Brevemente vamos ter muitas novidades no site, no Instagram, no LinkedIn. Portanto, acompanhem-nos porque temos muitas novidades neste grande evento dedicado ao autocuidado. E hoje também vamos falar sobre autocuidado e a importância que tem no dia a dia para prevenir, mas Uhum. também para apoiar quem está numa situação de burnout. E a primeira pergunta que se impõe, Helena, é muito óbvia. É o que é, afinal, o burnout? Deixa-me só perguntar, consegue ouvir-me bem agora, Paula? Muito bem. É? Ok. Sim, o que é o burnout? Assim, para começarmos, o burnout nós podemos considerar que é um estado de exaustão física, mental e emocional, que deriva, acima de tudo, aqui de um stress prolongado, de um stress extremo, prolongado, e que muitas vezes está associado aqui precisamente a situações relacionadas com o trabalho. O termo burnout em si está, acima de tudo, relacionado muito com questões laborais. Oh, Helena, e o que é que isto tem que ver com aquilo que antigamente se designava por esgotamento? Sim. Na realidade é isso, não é? Que acontece, é um esgotamento, é um estado de profunda exaustão. Já é diferente, por exemplo, de um estado em que a pessoa está com fadiga, não é? Em que está cansada, é completamente diferente, não é? Porque, por definição, um estado de fadiga, a pessoa está fatigada, está cansada, está muito associado aqui a um estado mais de stress pontual, e que a pessoa de facto está ou está cansada porque não dormiu bem naquela noite ou porque está de facto ali numa fase de trabalho muito pontual e, portanto, está mais cansada. No entanto, por exemplo, tem um fim de semana em que desliga ou que tem uma noite profundamente descansada, com sono reparador e consegue, de facto, rapidamente restabelecer-se. Pronto, aí é um estado de cansaço, não é? Agora, um estado, de facto, de esgotamento, de exaustão, por definição, já é aqui um estado associado a um contínuo, não é? A um stress que muitas vezes se torna crónico, e a pessoa está permanentemente em estado de stress, em estado de alerta, e que de facto depois pode levar a este estado que depois, dependendo de cada pessoa, pode ser mais do ponto de vista físico, mental e ou Ou emocional. seja, a recuperação já não é eficaz, já não é efetiva. A recuperação pronto, o tratamento aqui de um burnout, não é um cansaço, lá está, nós podemos dedicar-nos aqui a Recuperar, um fim de restabelecer. semana, restabelecer mais rapidamente, per si, não é? Com uma prática de autocuidado mais leve, vamos dizer assim, e portanto conseguimos voltar aqui a restabelecer a ordem interna. Um estado de burnout, não, claro que podemos restabelecer, obviamente, mas já requer aqui um tratamento naturalmente mais amplo, mais complexo, mais abrangente, requer tempo, requer de facto aqui regularidade, consistência e um autocuidado de facto muito concreto. Helena, deixa-me só dizer aqui, quem quiser convidar mais pessoas para se juntar a nós e poder hoje também partilhar este serão com a doutora Helena Paixão, em que estamos a falar sobre burnout e colocarem as vossas questões, podem também, se quiserem, convidar outras pessoas para se juntar a nós, usando aqui esta seta no canto inferior à direita e assim conseguem chamar mais pessoas, caso tenham interesse em ouvir e participar neste nosso direto sobre burnout. Qual é a probabilidade de recaída? Já vamos Uhum. falar dos fatores de risco e a probabilidade de recaída. Mas antes disso, e coloquem todas as vossas questões, mas antes disso, se calhar temos que falar um bocadinho quais são as causas, ou até antes das causas. Já percebemos que dentro do trabalho pode haver aqui muitas variáveis associadas e também fatores de risco individuais. Mas antes disso, como é que uma pessoa, quais são os sinais, quais são os sintomas, Helena? Como é que uma pessoa consegue identificar a fronteira entre o cansaço, a fadiga, não é? Em que Uhum. se recupera, como dizia, uma noite bem dormida, um fim de semana, até umas férias em que a pessoa vem revigorada, não é? Qual é a fronteira? Quais são os sinais, os Uhum. sintomas que uma pessoa pode identificar em si ou nos colegas, Sim. não é? De trabalho, para perceber que de facto que é um burnout, que já é um cansaço que vai para além daquilo Uhum. que seria o razoável Sim, e o Paula. recuperável.
Exatamente, sim. E antes de mais nada, deixámos aqui a nota que Portugal está no topo do ranking ao nível de burnout, precisamente. Portanto, sabemos que atualmente 4 em cada 5 colaboradores tende a ter algum indicador, aqui não quer dizer que tenha o quadro de burnout, mas tem algum indicador neste sentido de burnout. Portanto, precisamos mesmo de estar atentos. Há aqui vários sinais, mas eu destaco 3 dimensões que precisamos estar atentos ao nível de burnout. Uma delas é precisamente este esgotamento físico, mental e emocional, em que a pessoa já acorda com uma sensação de profundo cansaço, e não é só um dia ou dois, não é? Portanto, é recorrente, muitas vezes já com uma sensação de aperto no peito, de não querer ir trabalhar, de não, como se não conseguisse ir. É aqui uma dimensão importante a termos em atenção. Depois temos uma outra dimensão, que é a questão aqui do distanciamento em relação, muitas vezes, aos colegas, em que a pessoa vai ficando assim como uma espécie de um alheamento, vai ficando mais alheada, mais distanciada. O que gera depois menos empatia com os outros, menos envolvimento emocional nas relações interpessoais, no trabalho. Portanto, a pessoa vai ficando cada vez mais aliada, vai se distanciando. Depois, uma terceira dimensão também muito importante é aqui a sensação de perda de eficácia, independentemente dos resultados até. A pessoa até pode continuar a desempenhar funções com eficácia, mas a sensação da pessoa é que há uma perda significativa de eficácia, de realização, e que é quase como se ficasse aquém sempre daquilo que ela sabe que consegue. Sim, portanto, Pois são é, né? aqui indicadores. E nesses sintomas físicos, por vezes, o sono e os sintomas gastrointestinais costumam estar muito presentes. Isso, exatamente, sim. E agora, se calhar, podemos O sono, destacar um ou bocadinho melhor, aqui alguns a exemplos. insónia, A a insónia, dificuldade em. exatamente. Sim, sim, sim. Muitas vezes há perturbações de sono, sem dúvida, marcadas nomeadamente por questões mais relacionadas com insónia. Pode haver também situações de hipersónia, que é um dormir excessivo, mas é mais recorrente, de facto, situações mais ligadas à parte da insónia. Perturbações gastrointestinais, diversos sintomas físicos, enfim, questões mais psicossomáticas também, depois relacionadas com todo o estado que a pessoa Como estava a está dizer, a até por vezes passar. a ansiedade também, não é? Sem dúvida, do ponto de vista psicológico, questões de ansiedade que podem acentuar-se, e também questões depressivas, ou seja, muitas vezes a pessoa pode começar aqui com um estado de burnout, e que, se não for bem gerido, fica meio insidioso, portanto, a pessoa continua, até pode continuar a funcionar, mas no limite pode colapsar, portanto pode mesmo levar depois a questões mesmo severas de ansiedade e questões mesmo depressivas, depressão. E quais são as consequências de uma pessoa se deixar, no fundo, prolongar ou perpetuar no tempo esse estado e não tomar logo medidas? Sim, as consequências podem ser mais ou menos graves, dependendo, lá está, da gravidade do próprio burnout, do tempo de exposição ao stress contínuo também. Depois, se a pessoa tem mais ou se tem menos suporte do ponto de vista social, familiar, da cultura organizacional também, onde a pessoa está inserida, e isto é muito importante, não é? Portanto, temos aqui muitos fatores que depois condicionam, não é? Um melhor ou pior prognóstico, aliás. Pronto, mas de facto precisamos mesmo de estar atentos. Uma coisa importante, Paula, também, que é nós não banalizarmos o cansaço, não é? Em que muitas vezes as pessoas surgem muito, mas quem nunca esteve cansado, não é? Quer dizer, estamos todos hoje em dia super cansados, super assoberbados. Sim, ok, mas não podemos mesmo banalizar o cansaço, sobretudo quando ele é contínuo, quando ele vai sendo cada vez mais frequente, mais prolongado no tempo, mais intenso, portanto, são aqui tudo indicadores. Depois, consequências, como a Paula perguntava, podemos ter aqui ao nível, por exemplo, de produtividade, uma baixa na produtividade, maior taxa de erro, menor qualidade de entrega, não é? Isto ao nível mesmo organizacional, da prestação da pessoa. Pode haver mais conflitos também laborais, ou mesmo o tal distanciamento em que a pessoa se vai distanciando, portanto são aqui consequências em que as coisas não vão fluindo tão bem. Depois, do ponto de vista físico, uma das consequências é mesmo questões depressivas, ansiosas, física e mental, e questões mesmo depois de, enfim, eventualmente problemas mesmo cardiovasculares, questões gastrointestinais, tudo isto pode ter aqui um grande impacto.
E por vezes também as pessoas começam ou têm uma frequência maior de ficarem doentes, porque o sistema imunitário também é Exatamente. muito Baixa, não afetado é? Claro, neste, claro. neste contexto, Sim, não sim, é? Nós às vezes esquecemos disso, mas é um ponto importante. é, é. Ficam constipadas com mais frequência, ficam Uhum. adoentadas com mais Sim, frequência. Helena, um ponto, a perda de imunidade, exatamente. Helena, um ponto também importante aqui tem que ver com alguns, não sei se podemos chamar-lhes assim, sintomas cognitivos que também ficam um pouco afetados. Falámos da prestação, do desempenho, não é? exatamente. Os Sim, indicadores sim. todos da performance, que todos de alguma maneira ou de outra somos avaliados no nosso dia a dia, e até essa pressão pelos resultados pode ser até maior numas profissões do que noutras, mas a Uhum. questão que também muitas vezes as pessoas referem da dificuldade de concentração, É, da é muito dificuldade em de frequente. memorizar coisas que antes, se calhar, eram. Uhum. Eu não quero usar a É mais expressão normal, fácil. mas que Sim, eram sim. habituais, não é? E Uhum. que de repente a pessoa não consegue memorizar. Sem dúvida, sim. Sim, algum dos fatores cognitivos que estão aqui mais presentes nestas situações é precisamente perda de memória, dificuldade acentuada ao nível da concentração, não é? Portanto, a pessoa não consegue focar a atenção propriamente na tarefa, pode até estar a fazer aquela, enfim, a ler, por exemplo, alguma coisa, não é? E tem que ler dezenas de vezes porque a pessoa não está a reter. Portanto, depois também aqui questões mais ao nível em que a pessoa, por exemplo, no trabalho, a pessoa até pode estar presente, é o que chamamos o presentismo, não é? A pessoa pode estar presente, mas está só do ponto de vista físico, mas não está lá, não está conectada do ponto de vista emocional. Portanto, são aqui fatores muito, muito presentes. Mas do ponto de vista cognitivo, destaco sobretudo aqui questões ao nível de memória e de concentração. Sim, Helena, e nós temos aqui várias pessoas connosco, já percebemos, e obrigada por estarem connosco nesta obrigada. partilha e neste serão, em que já percebemos que passaram por esta situação, pelos testemunhos Uhum. que nos estão aqui a deixar, e muito obrigada por isso. Mas percebemos que muitas vezes as pessoas só tomam medidas quando dizem que já não aguento mais. No limite. E este é um ponto que é tão importante e a Helena costuma usar uma mensagem, nós já tivemos aqui noutras lives anteriormente e noutras conversas, já falámos sobre outros temas, autocuidado, a ansiedade, ah, e nós percebemos que a Helena usa muito aquela imagem da bateria do telemóvel ou Sim, da sim, reserva do sim. carro, não é? Quer falar-nos um bocadinho sobre essa alusão, essa imagem, porque eu acho que é muito importante e é uma forma tão simples de nós não deixarmos chegar ao limite, à reserva da Exatamente, reserva da Paulo. reserva. É isso. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso, a Claro que importância sim. Claro de, que sim, Paulo. de intervir o mais depressa É, possível. é, Quando suspeitamos, quando desconfiamos, tomarmos medidas. sim. A questão é que lá está, muitas vezes nós banalizamos, não é? Vamos banalizando esta questão do cansaço, não é? E depois estamos muito nesta sociedade, por isso é que também, não só, mas também o Portugal está no topo aqui do ranking ao nível de burnout, porque estamos muito numa sociedade que permeia esta cultura do cansaço, da exaustão, não é? De quem é o melhor ou o maior é quem entra primeiro e sai último, não é? Isto está a mudar, mas ainda temos muito para fazer neste sentido. E, portanto, o que é que acontece? Depois, às tantas, nós vamos operando muito num registro mais robótico, não é? E às tantas, quase que não estamos tão conectados connosco para perceber, de facto, para potenciar aqui uma boa auto-observação, o que é que está presente em mim, o que é que eu preciso, não é? Que necessidades é que de facto eu preciso dar resposta. E, portanto, quando não fazemos isto, vamos entrando neste piloto automático que às tantas leva-nos a essa questão que a Paula referia e que já noutras lives falámos sobre isso e eu falo muitas vezes nesse tópico, que é a questão aqui da bateria, não é? Até que ponto é que nós costumamos deixar a bateria do nosso telemóvel? Será que é habitual deixarmos a bateria do nosso telemóvel desligar mesmo até chegar até ao último percentual de bateria, não é? Em que se desliga? Há pessoas que isso pode acontecer, mas eu diria que a maior parte das vezes nós estamos suficientemente atentos, não é? Para não ficarmos sem o telemóvel, para não ficarmos incontactáveis.
No entanto, se devolvermos esta questão para nós, é muito frequente nós deixarmos a bateria do nosso eu descarregar, não é? E aí lá está, depois no limite podem vir situações de burnout. Daí a importância da questão e que a Paula referiu ao início, eu agradeço e tenho aqui para mostrar quem não conhece, O Poder do Autocuidado, que foi este livro que eu escrevi, que é um dos objetivos precisamente, é nós conseguirmos não só intervir, claro, quando é necessário, mas prevenir, conseguirmos ampliar mais esta capacidade de autoobservação, de autoconhecimento, para começarmos então a intervir o quanto antes e a prevenir, se possível. Ou seja, quem é que carrega o telemóvel quando está em 50%? Em 30%, em 20%, em 10%, em 5%, não é? E quem é que deixa chegar ao zero e ficar sem bateria? Sim. Sim, sem dúvida. E o mesmo se aplica em relação ao carro, não é? Será que deixamos o nosso carro chegar à reserva, da reserva, não é? Às vezes chega à reserva ali, aquela luzinha, mas se calhar, ok, estamos atentos, vou pôr combustível para não ser rebocada, não é? Mas lá está, em relação a nós, será que estamos atentos para ir pondo combustível, não é? Pensar aqui um bocadinho, pensarmos também um bocadinho na nossa saúde mental como uma espécie de um bolo, não é? Ou seja, se nós formos colocando mais ingredientes de risco do que ingredientes protetores, provavelmente não vai correr muito bem, não é? E daí a importância do autocuidado com tudo o que agrega, para irmos colocando mais ingredientes protetores, chamados fatores protetores do ponto de vista psicológico, para de facto não chegarmos ao limite. E quando percebemos que estamos ali nas red flags, então vamos lá perceber o que é que isto me está a sinalizar, porque nunca é tarde, não é? Ok, o que é que isto me está a sinalizar? O que é que eu posso começar a fazer? Quais são as necessidades que estão mais presentes do ponto de vista físico, mental, emocional, nutricional, lá está, e começarmos a dar-lhes resposta e percebermos também que o autocuidado é pessoal e intransmissível, aquilo que funciona para uma pessoa, para outra pode não funcionar e também depende mesmo da própria pessoa em várias fases, não é? Portanto, poderemos precisar Tal e aqui de qual. recursos diferentes. Sim. Helena, e isto é muito interessante e já vamos falar de autocuidado, do que é o autocuidado e porque é que o autocuidado é tão relevante Uhum. no Uhum. nosso dia a dia, mas também num quadro de prevenção ou de tratamento de burnout. Mas há aqui um estigma associado aqui aos valores também, do modo geral, da sociedade, associados ao trabalho, o que é o sucesso, não é? O desempenho, os resultados e o alcance dos objetivos. E houve aqui alguém que colocou esta questão: até que ponto é quando não estamos tão bem e não conseguimos ter determinados desempenhos, alcançar determinados objetivos, somos catalogados como preguiçosos ou não quer fazer Uhum. mais, ou enfim, uma série de categorias que podíamos estar aqui interminavelmente a falar sobre elas. Mas como é que se combate este estigma Sim. também? Como é que se pode ultrapassar este estigma e como é que podemos, de facto, pôr a prioridade em nós, não é? Cada um de nós, e perceber quais são os Uhum. seus limites e que está na altura de pedir ajuda. E outra pergunta que é: a quem é que se pode pedir ajuda? Sim, então, sem dúvida, é uma questão muito importante, Paula, que a questão do estigma é uma grande objeção, mesmo às próprias lideranças nas empresas, neste sentido, do ponto de vista de mudança ao nível destes paradigmas, não é? Aqui mais virados para a saúde mental, e ainda há mudanças a acontecer efetivamente, mas ainda há muito estigma em 2024, não é? E, portanto, aliás, um dos pecados capitais, entre aspas, não é, das empresas é muito esta questão de fala-se cada vez mais sobre uma série de temas relacionados com saúde mental, e ainda bem, mas ainda não se faz o suficiente em termos de planos efetivos de ação. Não é? E, portanto, eu diria que passa muito por aí. Um dos tópicos que eu abordo aqui no meu livro, O Poder do Autocuidado, é também aqui a dimensão do autocuidado profissional, precisamente, não é? Claro. Um dos convites é conseguirmos sensibilizar mais aqui, enfim, quem está em cargos de liderança, sobretudo, não é? Para a importância de começarmos, não é? A quebrar estigma, está na hora mesmo de começarmos aqui a E substituir. criar um ambiente saudável na empresa, não é? Um ambiente saudável, não é? Em que os colaboradores sentem mesmo aquilo que nós chamamos a segurança psicológica e emocional para poderem expressar aquilo que sentem com respeito
há diferença e há outro, mas poderem ter esta capacidade de dizer o que é que está presente em mim, quando é que eu estou bem, quando é que eu estou menos bem, fazer sugestões, não é? Sugestões de melhoria. Portanto, abrirmos um espaço de qualidade em que há respeito de parte a parte, mas em que podemos, e toda a gente sente, não é? Em que toda a gente sinta, aliás, que pode fazer isto. Isto é muito importante, não é? Isto vai gerar muito mais taxa de retenção, não é? De talentos, vai gerar equipas, pessoas mais, enfim, mais Resilientes, saudáveis, mais saudáveis, resilientes, com mais resilientes, bem-estar e equipas muito mais produtivas, claro. sem dúvida. Onde as pessoas possam dizer abertamente as suas dificuldades, não é? E como é que se sentem. Muito importante. Portanto, eu diria, Paula, para irmos quebrando aqui estes estigmas, não é? Começar a trazer mais para as empresas a importância, de facto, do autocuidado, não é? E não desvalorizarmos, não deixarmos só os planos de ação das empresas ao nível de saúde mental, só mesmo para, na reserva, não é? Ok, não vermos isto como, isto é uma coisa superflua, é um gasto extra, não é? Não, precisamos mesmo trazer aqui para o centro a importância de implementarmos planos de ação Sem concretos. dúvida. Helena, e houve agora aqui uma questão que eu também acho que é muito interessante. O burnout, nos últimos anos, banalizou-se um pouco e hoje quase que as pessoas usam este termo aplicado a vários conceitos e a vários locais, mas está muito relacionado com o local de trabalho. Sim, sim, sim. O termo em si, burnout, pode-se considerar, vai-se ouvindo um bocadinho, eventualmente, burnout parental, etc. Mas o termo em si, burnout, está relacionado com questões de trabalho. Sim. Portanto, fundamentalmente com o ambiente de trabalho, É, aquele stress crónico que estava sim, a referir há pouco e a sensação de exaustão e de, mais do que cansaço ou fadiga, é um sem esgotamento dúvida. crónico. É uma sensação de cansaço mesmo crónico, em que a pessoa está permanentemente sob stress intenso, marcado, e que depois vai dando lugar, de facto, aqui a um estado de exaustão físico, mental e emocional muito Como significativo. referiu no início Sim. da live. Helena, isto leva-me aqui a outra questão que tem que ver com a gestão da nossa energia ao Uhum. longo do dia, para que possamos estar bem no local de trabalho, mas depois também a nível pessoal, familiar, social. O nosso dia não se resume só ao local de Claro, trabalho, como é óbvio. claro. Esta gestão do stress, mas esta gestão da energia também é muito importante e se calhar foi por isso que foi colocada esta questão do burnout fora do local de trabalho. E Sim. aqui, uma vez mais, ferramentas como o autocuidado são essenciais. E se calhar agora falávamos um bocadinho do que é o autocuidado, Uhum. que de uma maneira muito simples é tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia que mantém ou nos dá mais saúde. E isto depois tem Exatamente. vários pilares, não é? E nós temos que cuidar de todos estes pilares. Mas para isto temos que nos conhecer a nós próprios. Uhum. E como é Uhum. que Não diria melhor. começa? E a minha pergunta era esta: como é que começa? Como é que despertamos em nós e nos outros Uhum. esta curiosidade, esta vontade de iniciar esta jornada de autoconhecimento? Porque sem isso nós não conseguimos perceber ou apercebermos dos tais sinais e sintomas de que falávamos há pouco, que caracterizam o burnout, nem em nós, nem nos outros, porque por vezes também conseguimos identificá-los nos nosos colegas, nas pessoas Sem com quem dúvida, sim. trabalhamos. Sim, sim, sim. Como é que começa Sim, esta Paulo. jornada de autoconhecimento e depois como é que medidas podemos tomar e a quem é que nós podemos pedir ajuda? Uhum. Sim, então o autocuidado eu não diria melhor, que é todas as ações que nós possamos fazer que revertam a favor do nosso bem-estar, da nossa saúde física, mental e emocional. Como é que podemos começar, não é? Aqui a abrir a porta, efetivamente, do autocuidado. Eu diria mesmo que uma porta de entrada é começarmos a estimular mais curiosidade em relação a nós e estimularmos aqui uma melhor capacidade de auto-observarmos sem julgamento, ok? Porque nós somos peritos em julgar-nos, não é? Ok, eu estou a sentir-me mais tensa, mas porquê que eu estou assim? Não devia estar, não é suposto. Ou então, ai que estupidez, lá estou eu sempre a cair neste erro. Portanto, estamos permanentemente a julgar-nos, a rotular-nos, aqui com um crítico interno muito severo. Isto é muito frequente. Então começámos a substituir gradualmente este crítico severo por um lado nosso mais de curiosidade, mais autocompassivo, que nos permite fazer uma auto-observação de qualidade, não é? Olharmos para o espelho de uma forma qualitativa, como é que eu estou hoje, não é?
ou antes de quando acordamos, aliás, antes de pegarmos no telemóvel, entrarmos naquele piloto automático, percebermos, ok, o que é que está presente em mim? Ok, tenho o coração mais acelerado, estou mais tranquila, ok, isto dá-me logo aqui um indicador do que é que provavelmente eu posso precisar. Preciso de pôr o corpo em movimento, preciso de tomar um duche mais tranquilo, ativar os sentidos, ou preciso hoje de um duche mais rápido para dar resposta a outras situações. Portanto, estou a dar exemplos muito simples, mas que considero que é aqui uma porta importante, não é? Estimular mais curiosidade, gentileza, compaixão, para fazermos uma melhor autoobservação. E isso vai nos levar, de facto, aqui a identificarmos quais são as necessidades que estão mais presentes e o que é que podemos começar então a fazer para dar resposta a essas necessidades, que às vezes podem ser de facto coisas simples, outras vezes mais complexas, mas vamos começar por fazer isto de forma simples. Portanto, diria aqui abrir esta porta da autoobservação e às vezes depois, enfim, em algumas situações a pessoa vai conseguindo gerir sozinha, outras vezes, quando a pessoa se sentir-se de facto muito assoberbada, não está a conseguir gerir tão bem, nem a perceber o que é que está presente, aí sem dúvida que podemos e devemos pedir ajuda psicológica e que não seja só no limite, que possamos pedir cada vez mais uma ajuda psicológica para nos conhecermos melhor. Não é? Para começarmos a identificar aqui zonas de vulnerabilidade que podemos ter, forças de caráter que às vezes também desconhecemos, forças que temos em nós, e potenciar superpoderes, sem dúvida, forças de caráter são mesmo isso, Paulo, é mesmo isso, são superpoderes e que às vezes não temos noção que temos ou subestimamos-los, não é? Então, começarmos a abrir mais esta caixinha de Pandora, e o que é que temos aqui? Com curiosidade, e vamos começar aqui a trabalhar neste sentido. Sim. Por vezes reorganizar o trabalho, as prioridades, reorganizar o dia, quase como um calendário, Muito não é? muito Pode importante. ajudar-nos quais são as tarefas mais desafiantes, se calhar colocá-las no início do dia. Enfim, há uma série de estratégias de gestão de tempo e de prioridades e também de reorganização das tarefas e do que temos para fazer, que nos pode aqui também ajudar muito, mas que se não nos conhecermos, também não conseguimos fazer isto com eficiência. É, absolutamente, Paula. A parte aqui da gestão de tempo é muito importante, não é? E a gestão de tempo, a gestão de necessidades, portanto, articularmos tudo isto da melhor forma e irmos saindo um bocadinho deste tal corre-corre constante, deste piloto automático, não é? Consciência, não é? Tomar consciência. Mais consciência, exatamente, e começarmos a ativar mais precisamente este modo ser e alternarmos o modo ser com o modo fazer, não é? Porque o modo fazer também faz parte, está tudo bem, mas se às tantas estivermos mais em modo fazer ou permanentemente em modo fazer, que é isto que às tantas depois que está aqui na categoria do burnout, e que pode levar as pessoas a marcados estados de exaustão, é este modo de fazer recorrente, é um stress constante, não é? Muitas vezes o ter que provar, o ter que mostrar alguma coisa a alguém. E se calhar ainda neste tópico, Paula, do burnout, também explicar aqui às pessoas que há vários tipos de burnout, vamos dizer assim, mas podemos aqui destacar dois importantes, que é um burnout mais relacionado com uma parte de overload, em que de facto a pessoa entra em modo em que transborda, não é? Ou seja, é um vestir tanto a camisola, não é? Às vezes está muito relacionado com a pessoa gosta tanto daquilo que faz, quer tanto entregar algo com qualidade, entrega-se tanto, que pode chegar a um limite de profunda exaustão em que o trabalho, quando a pessoa dá por isso, está no centro da sua vida, não é? Então é aqui o modo mais overload. Depois temos o challenged, em que a pessoa está abaixo do desafio, vamos dizer assim, no trabalho, sente que não lhe dão um cargo que a pessoa gostava, ou que não lhe atribuem assim tanto valor, em que a pessoa vai se sentindo desmotivada, vai se sentindo frustrada. Portanto, temos aqui estes dois grandes categorias neste sentido. E, portanto, precisamos de estimular mais este modo consciência, para nos apercebermos disto e irmos alternando o modo ser com o modo fazer, porque nós não somos apenas fazedores, somos essencialmente seres humanos. Claro, exatamente, Helena, isso é muito importante e eu agradeço uma vez mais os testemunhos que têm surgido aqui e já vamos voltar a este último testemunho. E muitas pessoas têm estado a partilhar, eu peço desculpa, mas como estamos aqui, eu estou aqui focada no que estamos a falar, não estou a conseguir acompanhar. Eu estou muito
muito Boa, atenta aqui aos comentários boa. das pessoas e esta questão da multidisciplinaridade e do tratamento e as questões financeiras associadas e a quem se pode pedir ajuda quando só podemos recorrer ao SNS. Já lá vamos falar dessa vertente toda de tratamento, mas antes disso, Helena falou agora de duas categorias e eu perguntava-lhe também, e há pessoas ou tipos de pessoas com um risco maior de ter um burnout? Porque já percebemos que há, ou já sabemos, de um modo geral, que há determinadas profissões que são consideradas de risco, como por exemplo os profissionais de saúde, os profissionais de segurança também, mas há algum perfil, falou há pouco dos empreendedores, não sei, se calhar os executivos de topo, Sim. ou que tipo de. Há alguma categoria, perfis de pessoas que têm um risco maior e que por isso devem estar mais atentas, ainda Uhum. mais, diria eu, do que as outras pessoas? Sim, bem, em termos de burnout, aquilo que se considera atualmente, claro que há profissões de um pouco mais de risco, vamos dizer assim, mas hoje em dia aquilo que se considera é que todas as profissões podem ter risco de burnout, portanto. Agora, efetivamente há pessoas com determinado tipo de perfis, de personalidade, que podem ter mais vulnerabilidade ao burnout. Por exemplo, pessoas que estão muito focadas precisamente em resultados, na produtividade, em ter que provar alguma coisa a alguém, por vezes em que há aqui também situações por exemplo, de ansiedade financeira e a pessoa tem que estar a correr constantemente para alcançar alguma coisa, para receber também remuneração nesse sentido e, Ou seja, portanto, trabalhadores por conta própria? muito Ou, frequente, ou- sim, 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 sim. Por exemplo, trabalhadores por conta própria, eu recebo muito em consulta empreendedores, empreendedoras, que muitas vezes está aqui esta categoria, geralmente estão mais nesta categoria do overload, não é? Em que estão muitas vezes, dão tudo, não é? Adoram aquilo que fazem muitas vezes, mas às tantas é profundamente exaustivo. E depois aquilo que muitas empreendedoras referem é que começam, a maior parte das vezes, na maioria dos seus negócios, começam cada mês a zero. Ou seja, no sentido de não sabem quanto é que vão ganhar naquele mês. E isto pode ser muito ansiogénico, portanto, traz aqui depois esta componente da ansiedade claro, financeira. claro. E isto é muito importante nós estarmos atentos porque é uma vulnerabilidade para burnout, por exemplo. E, Sim. E há pouco alguém falou nos profissionais de saúde, no fundo, que lidam com a vida das pessoas, e alguém aqui referiu os Também, profissionais do INEM, sem dúvida. com certeza, em que todos os minutos contam, e como, aliás, infelizmente temos percebido nos últimos tempos, Sem as dúvida. profissões de segurança, gestores executivos, mas se calhar aqui também, e na questão do overload que estava a falar há pouco, não sabermos dizer que não. Dificuldade em estabelecer limites, não é? Limites. Este perfil, como Uhum. dizia há pouco, dos profissionistas e de quererem agarrar tudo, fazer tudo, quase que algumas dificuldades também em delegar, enfim, todos estes desafios que acontecem no dia a dia com as nossas equipas podem ser também aqui fatores Mais que, vulnerabilidade, que- sem dúvida. Sem dúvida, Paula, tocou aí num ponto muito importante que é precisamente pessoas que têm essa dificuldade em balizar limites, quer para elas próprias, quer para os outros, e em dizer que não. Não é? Portanto, e que por vezes, isto agora em relação aqui às culturas mais organizacionais, mais uma vez voltando aqui a este tópico da segurança psicológica e emocional. Portanto, quando as pessoas não têm esta segurança, para transmitir com liberdade e respeito aquilo que pensam, aquilo que sentem, muitas vezes, não é? Há este yes man presente, não é? Aham. Mas depois, lá está, é um sim para fora, mas é um não redondo para dentro, e isto constantemente vai criando aqui muitos pontos de tensão, de stress contínuo, de insatisfação e pode levar a estados de facto de burnout. Claro, Sim, e aqui sem mais dúvida. exemplos de pessoas que estavam a dar aqui a exemplificar situações de profissões que dependem muito dos objetivos mensais, que são alcançados ou não, e Uhum, portanto lá está essa carga de sem stress adicional que dúvida. é colocada depois relacionada com a remuneração e com os prémios e que tem aqui essa carga tão grande, como disse há pouco, ansiogénica, portanto geradora de ansiedade e de Uhum. stress e que pode ser então ou é mais um fator que Mais um pode fator de contribuir risco, para. sim. Uhum. Sem dúvida. E Sim, então, sim. Helena, e como é que nós podemos prevenir? Sim, e a Paula há bocadinho também ainda me tinha referido a questão de pedir A ajuda, não é? Não sei se quer ir aí ainda. exatamente, a quem é que podemos Sim, pedir ajuda? sim, se calhar vamos aí
ainda, depois já vamos aqui ao prevenir. Sim, a quem é que podemos pedir ajuda? Quando há aqui um quadro de burnout, é aqui um quadro já mais complexo, que lá está, como nós vimos há bocadinho, não basta só um fim de semana, não basta só umas férias, tudo isso vai ajudar, vão ser fatores protetores, mas não vai ser o suficiente, portanto, geralmente precisamos aqui de ajuda médica. Portanto, do ponto de vista farmacológico, há situações em que realmente é muito necessário e importante. A parte psicológica, portanto, uma ajuda psicoterapêutica, que é fundamental, diria. E depois, sem dúvida, aqui dentro desta ajuda, não é, psicoterapêutica, a partir da pessoa vai já também trabalhar ao nível de crenças, não é, que estão presentes, da própria personalidade, o que é que pode ser aqui, o que é que podem ser fatores mais possibilitadores ou limitadores, implementação de novos hábitos, não é? No fundo, práticas de mais autocuidado, ampliar o autoconhecimento para a pessoa conseguir trabalhar na sua própria autoestima, conseguir afirmar mais a sua verdade com respeito a si e aos outros, mas de facto através deste lugar de segurança psicológica, dizer mais vezes que não, porque nós podemos ser simpáticos e pôr limites, não é? Portanto, às vezes ainda achamos que uma coisa não é, o oposto da outra, não é? Ok, eu para ser simpática não posso pôr limite. Não, eu posso ser simpática e posso ser assertiva, não é? E ao ser assertiva eu não estou a desrespeitar ninguém, desde que garanta precisamente isto. A assertividade é win-win, não é? Eu respeito as minhas necessidades e também não desrespeito ninguém. Comunico ao outro com respeito. Portanto, tudo isto é muito importante. Destaque então, acima de tudo, resumindo, a ajuda farmacológica e psicoterapêutica. Sim. E ainda neste tópico, Paula, também me está aqui a surgir que é importante partilhar esta dimensão mais pessoal, ao nível do autocuidado pessoal, a pessoa começar a perceber o que é que precisa, não é? Depois temos aqui também ao nível de intervenção, que é muito importante, a dimensão do suporte social e ou familiar, não é? Portanto, porque nós somos seres relacionais, somos seres sociais portanto, a saúde mental depende essencialmente de nós, não é? De uma parte mais intrapsíquica, mas também interpessoal, também entre nós, de alguma forma, não é? É muito importante nós, cada um à sua escala, mas ir fazendo a sua parte nesse sentido também de sensibilizar, porque se alguém que está mais perto de mim está suficientemente atenta, não é? E abre um espaço de qualidade e me pergunta como é que estás. Precisas de ajuda, não é? Com respeito, sem invadir limites, etc, não é? Mas, ok, isto pode ser aqui diferenciadores, não é? E saímos um bocadinho só do, então, está tudo bem, não é? Ok. Estás triste, está bem, mas deixa isso, pronto. Estás cansada, sim. Quem é que não está cansado hoje Amanhã em é dia? outro dia. Amanhã é outro dia, assim, dorme que isso passa, não é? Tira umas É uma férias. desvalorização constante, não é? E que às vezes a intenção não poderá não É ser essa, mas óbvio. é esse o resultado que depois tem no outro, não é? Então abrimos aqui um espaço mais de qualidade, quer, como falámos há pouco, olharmos para nós nesse sentido, ao nível da autoobservação, quer em relação ao outro, não é? Olhar através de um lugar de empatia, de escuta ativa, em vez de irmos logo para a solução, olha, devias fazer isto ou aquilo, o que é que precisas? Posso-te ajudar de alguma forma? Como é que estás? Em vez do está tudo bem, não é? Porque está tudo bem já implica quase não há espaço para dizermos que Para não não. estamos bem, não é? Então, como estás, não é? Ou às vezes, ok, olha, noto que estás um pouco mais cansado, queres falar sobre isso? Estou aqui, se precisares. Portanto, não forçar também, não é? Mas abrir aqui um espaço de qualidade é muito importante. E E depois, abrir um outro tópico que caminho para, não é é? abrir caminho. Para depois, como diz aqui alguém, para a seguir se encontrar um caminho de ação e de É, ajuda. É muito importante. E depois a própria pessoa, claro, vai perceber se quer falar ou não com aquela pessoa naquele momento, mas já abriu ali um caminho, e faz muita diferença. E depois aqui uma outra categoria que é precisamente, como focámos também há pouco, a questão da cultura organizacional, não é? Portanto, se for aqui uma cultura organizacional que permeia mais esta escuta ativa, não é? Esta segurança psicológica para os colaboradores referirem aquilo que está presente neles, que há mais espaço para flexibilidade, não é? Em vez de julgamento, em vez de crítica, faz toda a diferença. Portanto, são aqui fatores cruciais para, enfim, para um pedido de ajuda e para uma intervenção de situações de burnout. E aqui também
a questão, uma mensagem também que surgiu agora, que é a importância de comunicarmos, mas se calhar olhos nos olhos, não é? Uhum. Hoje a comunicação só escrita ou outro tipo de comunicação por tantas vias que hoje há, não substitui de maneira nenhuma, não é? Uma conversa olhos nos olhos, O ao vivo e a ao cores, vivo sem dúvida. e a Sim, cores, exatamente. sim, sim, absolutamente. Como a Paula há bocadinho perguntava também em Prevenir. relação a prevenir, não é? Exatamente, vamos agora aqui ao prevenir. Então, o prevenir, eu diria mesmo que o autocuidado é aqui uma forma muito importante de nós prevenirmos. O autocuidado é um mundo, mas se de facto nós começarmos a apostar mais em ampliar os nossos níveis de autoconhecimento, já estamos a fazer um caminho fundamental neste sentido de prevenção. Depois começarmos a trazer mais para o nosso dia a dia aqui esta ideia de cuido de mim todos os dias, que é aqui um hashtag que eu falo no meu livro e que sugiro, e às vezes cuidarmos de nós todos os dias não tem que ser necessariamente abrirmos uma janela de tempo de 3 horas para esse efeito, pode ser de vez em quando, mas a maior parte das vezes eu diria que não Olha, passa Helena, necessariamente por aí. desculpe interromper, ou seja, temos que nos colocar a nós próprias na agenda. É, marcámos uma reunião connosco, não é? Tal como marcamos N reuniões com outras pessoas, marcarmos uma reunião connosco, colocarmos na agenda, priorizarmos-nos, não é? E às vezes pode passar por uma micropausa consciente, não é? Mas se estivermos a implementar isto de forma deliberada e intencional, já estamos a prevenir de alguma forma. Ou, em situações em que o quadro já está instalado ou está a aproximar-se, estamos a intervir o quanto antes. Agora, é importante que É seja muito aqui importante com. aqui nesta jornada nós percebermos o que é que nos faz sentir bem, É, o que é que o que é faz que nos sentido? O que é nutre a que. alma, o que é que nos faz sentir bem, o que é que nos dá uma sensação de bem-estar. É muito importante, Paula. O que é que nos faz brilhar os olhos? Porque nesta sociedade que permeia o cansaço, de exaustão, não é? De corre-corre, estamos constantemente a correr de tarefas em tarefas, não é? De funções em funções, enfim. Nos multiplicamos assim em mil. É mesmo importante começarmos aqui a trazer esta dimensão. O que é que nos faz brilhar os olhos? O que é que nos dá motivação? Será que estamos a nutrir a dimensão, por exemplo, de lazer, de socialização, de diversão? Estamos a dar resposta a essas necessidades? Às vezes há pessoas que eu lhes pergunto isso, num contexto nesse sentido, e que às vezes me dizem: eu já não me divirto há imenso tempo, já não me rio há imenso tempo. Portanto, trazemos esta consciência, não é? Será que me estou a nutrir nesse sentido? Porque isso vai nos ajudar a aproximar-nos mais de nós, a conectar-nos mais e a sairmos um pouquinho mais deste modo robótico, só desempenhar Tal tarefas, só piloto tarefas. automático. Exatamente. É muito importante. Portanto, o autocuidado é assim fundamental, quer para intervir, quer para prevenir. E destaque dentro do autocuidado também, Paula, aqui práticas de mindfulness que são muito, muito importantes. Ou seja, conseguirmos treinar o nosso músculo da atenção para o momento presente, estarmos mais conectados, estarmos mais em cada momento. E às vezes passa por Ou práticas seja, viver o como aqui e o agora, viver não é? E o não aqui e estarmos a agora. pensar no daqui um bocadinho nem no amanhã. Sim, sim. Viver mais o momento presente, e conseguirmos desfrutar mais das coisas boas que podemos ter, calibrar mais esta lente de curiosidade, também de gratidão em relação às coisas. E quando a lente está mais escura, o mindfulness também nos ajuda a notar essa lente escura sem querer logo mudá-la, ok? Mas a não nos confundirmos excessivamente com ela, a notarmos, ok, de facto estou a passar aqui uma fase desafiante. Ok, o que é que eu posso começar a fazer? Então, o mindfulness é muito importante, a compaixão, a autocompaixão é fundamental para nos acolhermos nas nossas dores, no nosso desconforto, que pode ser burnout, pode ser situações de ansiedade, questões depressivas, e a partir desse lugar de colo, sermos as nossas melhores amigas, os nossos melhores amigos, começarmos a transformar. Oh, Helena, eu já lhe vou pedir que se nos podem ensinar algum exercício, tal como já fizemos noutras lives, e que eu acho que é verdadeiramente importante para quem nos está a ouvir, ter algumas ferramentas muito práticas que se consiga implementar no dia a dia ou quando é necessário. Mas antes disso, queria lhe fazer outra pergunta. Já Uhum. percebemos que
que há tratamento quando ocorre um burnout, que esse processo pode ser longo, demorado, depende de cada um, não é? E no fundo a tal reserva até onde é que nós fomos, até onde é que nós nos deixámos esgotar Mesmo. para podermos recuperar depois dessa sensação de exaustão, de esgotamento, a importância do acompanhamento profissional em todo este processo e a importância multidisciplinar, como já aqui foi dito há pouco, e várias intervenções para que os resultados sejam melhores e até eventualmente mais rápidos, mas isto ao ritmo de cada um, Claro. respeitando sempre, como é óbvio. Mas a minha pergunta é, e foi algo que também nos perguntaram nas stories, se é possível recuperar a 100% Uhum. de um burnout ou se a concentração, a memória, a capacidade de resolver questões no dia a dia se fica afetada após um burnout ou se conseguimos recuperar. E não só esta questão, como voltávamos a uma questão que foi colocada já aqui há uns minutos atrás, que é se a probabilidade de recorrência de uma recaída é grande ou não em quem já teve um burnout. Uhum. Sim, então, em relação aqui à parte da recuperação, é possível a pessoa recuperar na totalidade, ok? A maior parte dos casos recuperam na totalidade. Agora, sem dúvida que depende da gravidade do burnout, depende do tempo de exposição também aqui ao stress, e depende muito também ao nível precisamente destes fatores que falámos há pouco, se há apoio social e familiar, como é que é o suporte neste sentido, se a pessoa ao nível pessoal também tem os seus recursos internos suficientemente desenvolvidos, potenciados, como é que é a cultura organizacional, portanto depende aqui de todos estes fatores ao nível de Ou prognóstico, seja, a mas pessoa tem que aprender também a lidar consigo e com o trabalho de um modo diferente. Algo tem que mudar, não é? claro, obrigatoriamente. Há de facto aqui uma relação da pessoa para com o trabalho, com esta dimensão que tem que mudar, e eu diria, não é? A maior parte das vezes a pessoa aprender a equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, nomeadamente nas pessoas que fazem parte desta categoria do Overload. overload, não é? Exatamente, em que o trabalho, a maior parte das vezes é inconscientemente, vai começando a ocupar aqui o centro, e a pessoa quando dá por isso está assoberbada, não é? Portanto, nestas situações conseguimos equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e encontramos aqui de facto, enfim, uma homeostase de alguma forma. A maior parte dos casos, sim, a pessoa consegue recuperar. No entanto, em casos que podem ter sido mais severos ou que houve mais fatores de risco, em que, por exemplo, a pessoa não teve tanto suporte familiar, social, organizacional, etc., pode ser mais desafiante e há de facto pessoas que têm mais dificuldade, sobretudo aqui ao nível da concentração e da memória, efetivamente. Sim, geralmente a memória é aquilo que é mais desafiante de recuperar em situações mais graves. Sim. O que é que me perguntou a seguir, Paula? Era a probabilidade de recaída. De Ou seja, se caída. nós, na Sim, verdade, se não exatamente. alterarmos depois a nossa vida, a E, nossa forma como encaramos, como lidamos com as situações, neste caso com o trabalho, não é? Se não se sem mudar dúvida. nada, obviamente que o risco estará lá na mesma. Portanto, é preciso fazer todo um exercício, não é? Diria o pessoal, mas também em relação ao trabalho, que altere de alguma forma, que faça mudar as variáveis, não é? Sim, sim, sim. Sim, se nós continuarmos a Como fazer a mesma coisa, vamos ter ao mesmo sítio, não é? Vamos ter ao mesmo lugar. Portanto, se de facto queremos resultados diferentes, nós precisamos de começar gradualmente a fazer aqui uma caminhada por um trajeto diferente, não é? E de facto, sim, ou seja, pode haver aqui esta probabilidade de recaída, porque a pessoa, se continuar a fazer o mesmo que já estava a fazer, pode haver uma maior vulnerabilidade para essas situações por questões também intrapsíquicas, ou seja, de personalidade, que vimos há bocadinho, pessoas com um registro mais perfeccionista, mais dificuldade em dizer que não ao outro, etc. Pode depois haver estabelecer então os aqui limites, estabelecer os as limites, prioridades, portanto, a gestão do isso, tempo, a sim, tal gestão da energia durante o dia a dia para que as pessoas não se esgotem, não é? sem dúvida. Em que a pessoa volta rapidamente a escorregar, não é, no piloto automático. Portanto, isto é relativamente comum acontecer. Daí a importância de
apostarmos mesmo aqui em autoconhecimento, investirmos em práticas de autocuidado, porque vai funcionar como uma espécie de um sistema imunitário, mental e emocional nesse sentido. Não dá uma imunidade total, como eu costumo dizer, não há nada simplesmente de dar-nos uma imunidade total, Claro, claro. mas ajuda-nos E aqui bastante. voltamos um bocadinho ao autocuidado e ao seu conceito e aos seus 6 pilares, onde, se calhar Sim. agora eu até falava um bocadinho da questão do sono e do exercício físico, como podem ser Uhum. ferramentas aqui tão importantes e que nos ajudam, não é? Então, são ferramentas mesmo basilares no autocuidado. Eu destaco aqui algumas ferramentas neste sentido. O sono, como a Paula referiu e muito bem, o exercício físico, que é um verdadeiro ansiolítico e Tal e qual. antidepressivo natural. Um, Depois temos também a alimentação, não é? Que é uma alimentação consciente, é muito, muito importante para o nosso bem-estar, não só físico, mas também psicológico, não é? Porque aquilo que nós comemos vai impactar depois também na forma como pensamos, não é? Aquilo que nós pensamos vai impactar nas nossas escolhas Tal e alimentares, qual. portanto está tudo muito interligado. E destaco ainda a higiene psicológica, não é? Muito pautada aqui precisamente por práticas de respiração consciente, de mindfulness, micropausas, são fundamentais. A pessoa não tem necessariamente que meditar todos os dias. Pode fazê-lo e se o fizer, maravilhoso. Mas às vezes são micropausas em que a pessoa, ok, permite-se fazer, ou em vez de, por exemplo, em vez de fazer um mindfulness mais dito formal, em que está mesmo a meditar, faz um mindfulness informal, em que ativa os sentidos enquanto está no duche e está ali presente, por exemplo. Isto é uma prática de higiene psicológica. Tal como fazemos as nossas práticas de higiene física, higiene oral, não é? Que são tão importantes, mas não podemos descurar esta componente. Helena, e às vezes podem ser coisas tão simples como aquela respiração que já nos ensinou uma vez aqui a fazer. E vamos fazer Pode, ainda, se eu vamos ainda fazer, temos ok. tempo. Ou ouvir uma música que nos faça alterar um bocadinho o Sim, estado de espírito e o sim, mindset, sim. mesmo durante o dia de trabalho, não é? Aliás, Uh, exatamente, a Podem ser música coisas tão é. simples. Ou Uhum, ir lá fora e respirar, dar uma volta 5 minutos a pé, ir só sentir um bocadinho do sol, ou completamente. o ar frio da rua, ou seja, algo que nos faça essa tal sensação de pausa que dizia há pouco, não é? E que nos ajuda a recentrar. Uhum, sem dúvida, Paula, é mesmo isso. E que nos ajuda a conectar mais, não é? A aterrar um bocadinho no aqui e no agora. Porque muitas vezes a pessoa está tão assoberbada com o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que dar resposta, os e-mails que tem que responder, as reuniões que tem marcadas, enfim, que é, lá está, overload, não é? Então, aterrar, olhar para aquela árvore que está ali em frente e que eu não tinha reparado nela, não é? O perceber como é que está o céu hoje, que bonito que está, não é? O sentir um aroma do café, do chá que estamos a tomar, em vez de estarmos só, lá está, a beber rapidamente o café e nem sequer sentimos o sabor, não é? Portanto, fazermos estas práticas faz toda a diferença. A música, como referiu, que é super terapêutica, e ajuda mesmo aqui a ativar circuitos neuronais responsáveis por bem-estar, por prazer, por serenidade. É muito importante. Portanto, no fundo, irmos encontrando aqui fontes que sejam regeneradoras. E podem ser coisas simples. Sem dúvida. E que nos fazem sentir Sim, bem. e que nos fazem sentir bem e acedemos aqui ao tal prazer, não é? Momentos de prazer é muito, muito importante. Helena, uma vez mais surgiu aqui esta questão da memória Uhum. e da concentração. Portanto, aqui testemunhos de que realmente ficou diferente. Houve diferenças na memória e na concentração após um burnout. Há técnicas específicas ou exercícios que ajudem a melhorar a memória ou a recuperação da memória, a recuperação. Ai, está aqui uma mosca, peço desculpa. A recuperação da memória e da concentração após um burnout. Sim, olha, Paula, por exemplo, estas práticas de mindfulness são aqui exercícios valiosíssimos no sentido de trabalharmos o músculo da atenção, o músculo da concentração. Por isso eu destaco e as pessoas que notam que estão aqui a partilhar connosco, e agradeço desde já todas as partilhas, e que estão aqui a referir perdas de memória, dificuldade de concentração, conseguirmos aqui
apostar em práticas de mindfulness e começar por pequenas coisas. O que eu sugiro é mesmo a pessoa, se não tiver conhecimento nesta matéria, ler alguma coisa sobre isso primeiro, enfim, para não partir logo para os exercícios, para perceber primeiro em que é que consiste, não é? Eu no meu livro também tenho aqui um capítulo que dedico precisamente ao mindfulness, e depois naturalmente que há livros mesmo só, exclusivamente de mindfulness, que é todo o mundo, e portanto sugiro a pessoa ler um bocadinho mais sobre isso e depois começar a fazer algumas práticas, quer formais, com pequenas práticas de 5 minutos, por exemplo, quer informais, com esta ativação dos sentidos, por exemplo, enquanto a pessoa está a comer, fazer aquilo que chamamos o mindful eating, a pessoa estar a comer com atenção plena. Em vez de estar constantemente só a ver alguma coisa, uma série, um vídeo, um podcast, tudo isso também está bem, pode ser um momento de lazer, mas alternar com momentos em que está só ali a ativar os sentidos, a ver as cores que tem no prato, a sentir os aromas, a Sabores, sentir a não é? textura, os sabores, estar ali. E pode ser 2, 3 minutos, mas ok, está ali de forma presente. Isto faz toda a diferença para começarmos a treinar mais este músculo da atenção, da concentração. Sim, Parece e quando são tão situações mais. simples, mas fica aqui o desafio. Fica o desafio, sim, sim. É mesmo possível, não é algo que seja super, hiper, mega instantâneo, não é? Não é. Dá trabalho. Eu digo muitas vezes, não há atalhos nisto do autoconhecimento e do autocuidado, mas de facto é mesmo possível. E claro, quando são situações que persistem mesmo, não é? Aí vale a pena a pessoa voltar a fazer uma reavaliação mesmo médica nesse sentido. E uma vez mais, nunca é cedo demais para pedir ajuda. Ou Exatamente. seja, Sim, quanto mais sim. cedo pedirem ajuda, melhor. Melhores. Se suspeitam, se sentem cansados, exaustos, se acham que já estão ali no limite, peçam ajuda o mais depressa possível. Essa é uma das mensagens de hoje que eu acho Verdade. que já ficou aqui bem patente e já a repetimos. Helena, quer deixar-nos agora algum exercício? Sim, vamos fazer aqui uma pequena prática, precisamente, de mindfulness. Quem está aqui connosco, o convite que faço é fecharem um bocadinho os vossos olhos e é apenas mesmo uma micropausa consciente. Então vamos procurar, à medida que fecham os olhos, deixar assentar a vossa atenção no aqui e no agora. E vamos começar por notar precisamente a respiração a acontecer. À medida que inspiram, sentir o ar a entrar pelas narinas e a expirar o dobro do ar pela boca. Até não haver mais ar para sair. Procurem mesmo, com gentileza, trazer a vossa atenção para a respiração. Notar mesmo o ar fresco a entrar pelas narinas à medida que inspiram e deixem o ar sair pela boca, deixar o dobro do ar sair à medida que começam a expirar e sentirem mesmo o ar a entrar e a sair, em simultâneo notarem o movimento do vosso corpo. À medida que inspiram, notar como o peito sobe, o tórax se expande. E a cada expiração o peito desce e deixam ir tudo o que precisam. Isso. Vamos procurar agora trazer a atenção para as sensações que estão presentes no vosso corpo. Não há certo nem errado. O convite é auto-observarem com curiosidade. O que é que está presente em mim neste momento? E caso notem que a vossa atenção dispersa ou começam a pensar noutra coisa, é natural, a nossa mente por natureza dispersa. E assim que notarem, com gentileza, escolham trazer de volta a vossa atenção, o vosso foco, novamente, para a respiração, notar o ar a entrar e o ar a sair. E novamente deixar assentar a vossa atenção nas sensações do corpo, naquilo que está presente neste momento. Isso. E sempre que a atenção dispersar, mentalmente, procurem transmitir a vocês próprios. Eu escolho, com gentileza, trazer a minha atenção para o aqui e agora, todas as vezes que forem necessárias. E aos pouquinhos podem abrir os vossos olhos, voltar o foco aqui para o exterior e fizeram uma pequena prática de atenção plena.
e que é uma prática de mindfulness que nos ajuda de facto a trabalhar este músculo valioso da atenção de qualidade para o momento presente e que nos permite também, em simultâneo, estabelecermos aqui uma maior e melhor conexão connosco. A partir deste lugar, como repararam, ou puderam sentir quem fez os exercícios, como eu falei há bocadinho, de curiosidade e de autogentileza, que é aqui são antídotos para um crítico interno duro, severo, implacável, para o modo piloto automático, corre-corre, que depois gera tanta ansiedade. Então, trazemos mais a atenção aqui para o momento presente. Helena, olha, obrigada, foi fantástico. Não sei Bom, se alguém fez o exercício desse lado, se quiserem partilhar como é que se sentem após partilhem uns aqui minutos, connosco. nem sei se 1 minuto, 2 minutos, mas de facto tem um impacto tão grande em nós e como nos sentimos. Obrigada uma vez mais, foi fantástico. Eu vi aqui imensos coraçõezinhos e Que portanto bom, parabéns bom, uma vez mais. que E Helena, bom. estamos mesmo a terminar e obrigada por tudo que partilhou connosco e a forma sempre tão Obrigada, clara eu. e tão doce como nos transmite tantos ensinamentos. Mas queria perguntar-lhe se nos quer deixar alguma mensagem final sobre este tema do burnout. Sim, então, acima de tudo, a mensagem que eu quero aqui deixar é: olhem mais para vocês próprios, ok? Com qualidade, a partir deste lugar mesmo de curiosidade, de autogentileza, aqui a partir de um lugar, de um ângulo de amor próprio, porque nós, quando abraçamos uma relação de amor próprio connosco, nós começamos a cuidar mais e melhor de nós e estamos sempre a tempo, nunca é tarde, ok? Em paralelo, nesta mensagem também, deixar aqui um espaço para aquilo que referimos há bocadinho, que é esta atenção, este espaço de qualidade também, que podemos e devemos abrir uns para os outros. Não é? Nós estamos tão acelerados, muitas vezes tão focados em nós, e que às vezes deixamos de olhar para os outros, não é? Então precisamos de cuidar de nós, sem dúvida, isso não é egoísmo, não é? É amor próprio, mas precisamos em paralelo, não é? Também olhar entre nós, a partir deste lugar aqui interpessoal, somos seres relacionais, seres sociais e abrimos mais então este espaço. Como é que tu estás? Eu estou aqui, se precisares da minha ajuda, como é que eu te posso ajudar? A partir de um lugar de empatia e de não julgamento, é muito, muito importante. Estamos em 2024, precisamos de cada vez mais deixar ir este estigma, não é? Associado a questões do foro mental, deixar ir a culpa, a vergonha e começarmos a substituir mais por um espaço de qualidade, de empatia, de compaixão e de gentileza uns com os outros, porque somos todos pessoas e há algo que nós partilhamos, que é a nossa humanidade, não é? E todos temos luzes e todos temos sombras. E todos temos momentos, de facto, maravilhosos, incríveis, mas também, todos sem exceção, diria, temos zonas de vulnerabilidade e momentos e fases desafiantes. Portanto, que possamos abrir mais este espaço de qualidade. Helena, muito obrigada. Obrigada por estas Obrigada tuas eu, Paulo. mensagens finais tão bonitas, tão profundas e tão importantes. Eu tenho a certeza que foi útil para todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Portanto, muito obrigada. Obrigada eu, Um beijinho muito mesmo. especial para Foi um si. prazer. Obrigada por tudo, Helena. Obrigada a todos que estiveram connosco. Espero que tenha sido verdadeiramente útil. Vai ficar disponível, como sempre, aqui no Instagram e no YouTube. Portanto, se quiserem rever, fazer o exercício novamente, ou simplesmente rever ou partilhar tantas mensagens importantes e esclarecimentos sobre o que é o burnout, os sinais e sintomas, as consequências e o que se pode fazer para prevenir, não hesitem em fazê-lo. Vai ficar disponível, como sempre, dizia eu. Obrigada por terem estado connosco. Esta semana temos dose dupla de lives. Amanhã estou aqui novamente. Amanhã vamos falar sobre tabagismo e os desafios para deixar de fumar. E, portanto, se tiverem interesse neste tema, amanhã estamos aqui às 9 para falar sobre a importância ou como, os desafios e como é que podemos ajudar nós, os profissionais de saúde, as pessoas a deixar de fumar. Por isso, amanhã cá estamos. Até lá, fiquem bem, mas eu não podia. Olha, a minha convidada da manhã já está aqui, viver sem fumo, mandar beijinhos e dizer que amanhã estamos cá nós. Dizia eu, dizer-vos também que sobre burnout a conversa vai continuar em breve, Uhum. mas
Não só em breve, como também em março, no fim de semana de 29 e 30 de março. A doutora Helena Paixão vai estar no Self-Care Marketing Summit no fim de semana de 29 e 30 de março e vai abordar uma vez mais esta questão do burnout. Não vai ser só do burnout, mas não podemos revelar tudo já, Com já, já. muitas surpresas, Muitas exatamente. surpresas. Fica aqui no ar a Mas fica surpresa, aqui no ar. Mas exatamente. o tema do burnout vai estar presente e vai Vai, ser abordado seguramente. pela doutora Helena e não vai estar sozinha, vai estar com outras pessoas Exatamente. muito conhecidas, mas também não podemos revelar nada já. Mas podem já Fiquem fazer um presentes save desse the lado. date. Exatamente. É, mas fica já o Save the save the date, date. e, 29 e 30 de março, exatamente. terceira edição do Self-Care Marketing Summit. E vai ser Helena, um beijinho enorme. incrível. Oh, Paula, agradecer-lhe, muito obrigada pelo convite de estar aqui na live, foi mesmo um gosto muito grande e também dar-lhe os parabéns por este trabalho de saúde pública e de promoção de literacia em saúde que a Paula faz como ninguém. oh, Helena, obrigada, obrigada. Um beijinho Um beijinho muito enorme, é de grande, coração, é com todo o gosto, como sabe. Um beijinho enorme, eu é que agradeço aceitar sempre estes meus convites para estes com todo desafios à o gosto. noite. As nossas lives são às noites. Eu sei que compromete sempre um bocadinho a vida familiar, por isso, muito, muito obrigada. As Obrigada. suas melhoras. Um beijinho para si, um beijinho para todos que estiveram connosco e amanhã vamos falar sobre os desafios e as terapêuticas inovadoras e técnicas para ajudar a deixar de fumar. Fiquem bem, até amanhã. Um beijinho para todos.